Hoje, na Rússia, reconheceram que a economia deles está em queda livre e que não será possível salvá-la em breve. O Banco Central da Federação Russa acionou a impressora de dinheiro em 15 trilhões de rublos para continuar a guerra, o que acabará levando ao colapso financeiro. Isso já é reconhecido pelos próprios russos. Como ficou sabido, ainda em 7 de julho de 2025, a chefe do Banco Central, Elvira Nabiullina, assinou uma ordem secreta pela qual a Casa da Moeda recebeu a tarefa de imprimir 15 trilhões de rublos até outubro. Além disso, como foi declarado na Rússia, a situação com os maus empréstimos no setor bancário russo é pior do que mostram as estatísticas oficiais. E isso até levou os dirigentes dos maiores bancos a pedir ajuda ao governo. Mas o Kremlin não pode nem se ajudar, então diz para resolverem sozinhos esses empréstimos ruins. Maus empréstimos são quando os russos pegam muitos créditos e não conseguem pagá-los de volta. Por isso, no Kremlin sugeriram simplesmente aumentar os impostos para os russos, para poder continuar a guerra. Além disso, o ministro das Finanças da Federação Russa, Anton Siluanov, reconheceu que o Kremlin está mobilizando as últimas reservas de receita e está pronto para sacrificar gastos não prioritários. E, como afirmou Siluanov, agora o dinheiro será gasto prioritariamente na guerra e não, por exemplo, no apoio social aos cidadãos. No Conselho da Federação, foi sugerido abandonar todos os projetos de infraestrutura para não gastar dinheiro na construção de pontes, estradas, hospitais, escolas, etc. Dizem que as prioridades mudaram, agora é a guerra. Meu nome é Alexei Pet, hoje é 17 de julho no calendário. Vamos discutir esse assunto juntos. Antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Pet News. O link está na descrição do vídeo. Uma notícia que se tornou conhecida devido ao vazamento feito por hackers ucranianos das conversas de funcionários do Banco Central da Rússia. Como ficou sabido a partir dos documentos do Banco Central da Federação Russa, Nabiullina deu a ordem para imprimir 15 trilhões de rublos, oficialmente para estabilizar a inflação e financiar despesas prioritárias. Na prática, para a guerra, mobilização e simulação de estabilidade social. Mas acionar a impressora de dinheiro sempre leva a uma catástrofe, ainda mais nessa escala, e a escala é histórica. Nos próximos 3 meses, o volume de dinheiro em espécie na Federação Russa vai dobrar. Segundo especialistas, isso não ocorreu nem mesmo na grande crise de 1998 e agora está acontecendo em 2022. Com a emissão de 3 trilhões de rublos, a inflação quase dobrou. E agora vão imprimir 5 vezes mais dinheiro. Por isso, segundo a previsão dos economistas, já no inverno a Rússia enfrentará um choque inflacionário. Isso significa o colapso do rublo, aumento dos preços, escassez, fuga de capitais, esquemas ilegais e, claro, o empobrecimento em massa dos russos. Esse é o caminho direto para o colapso financeiro e isso o Banco Central prevê, mas esconde da sociedade. Embora a própria Nabiullina já tenha tentado de alguma forma sinalizar aos russos que a situação da economia é totalmente desastrosa. Ademais, buscando equilibrar o orçamento para o ano seguinte, as autoridades da Federação Russa estão mobilizando as reservas finais de receita e dispostas a sacrificar todos os gastos, exceto os prioritários. Essa é uma declaração oficial de Anton Siluanov, ministro das Finanças da Rússia. Hoje ele declarou publicamente que a situação com as receitas está tensa, então é preciso, cito, utilizar todos os recursos disponíveis e abrir mão de tudo o que for supérfluo. O que você considera supérfluo na visão do ministro das Finanças da Federação Russa? Ele propõe abrir mão, pelo menos por alguns anos, dos projetos de infraestrutura em toda a Rússia. Ele afirma que no momento não se deve construir pontes, estradas, hospitais e escolas. Tudo isso deve ser congelado até o momento oportuno, segundo ele. Ele afirma que é necessário abrir mão de certos desenvolvimentos, tecnologias e progresso, pois não é preciso gastar dinheiro com isso, mas sim direcionar os recursos para a guerra. E como um salva-vidas para a economia, esse mesmo Siluanov sugeriu simplesmente privatizar o que ainda não foi vendido na Rússia. Tipo, temos muitas empresas estatais, vamos simplesmente vendê-las, simplesmente vender, ganhar um dinheirinho com isso, gastar na guerra e o que vai acontecer amanhã não importa nem um pouco. Além disso, segundo Siluanov, pode-se vender tranquilamente as empresas russas. O que você acha dos chineses comprarem do Kremlin? Eles estão prontos para isso e o Kremlin receberá dinheiro para a guerra? Bem, sabe, essa expansão econômica da China continua.
E, como admitiu Siluanov, oficialmente no primeiro semestre, o buraco no orçamento da Federação Russa foi de 3,7 trilhões de rublos. Embora para todo o ano de 2025 eles tenham planejado recentemente um buraco de 3,8 trilhões de rublos. Em apenas meio ano, eles já garantiram esse valor. Embora isso ainda esteja longe de ser tudo. Oficialmente, o governo da Federação Russa, no início deste ano, planejava para todo este ano um déficit de 1 trilhão e 200 bilhões de rublos. 1,2 e 3,7. Percebe-se a diferença. E isso é o que eles anunciam oficialmente. Os números reais são ainda piores. A principal razão para a queda das receitas do orçamento russo, segundo o próprio Siluanov, é a queda das receitas com a venda do petróleo russo. E agora vem o mais interessante. As receitas do petróleo e gás representam 78% das receitas do orçamento russo. Devido a isso, Siluanov está em pânico. Ele diz: estamos ganhando muito menos com a venda de petróleo e imagine só, 78% do nosso orçamento vem justamente das receitas do petróleo e gás. Mas é claro, na Rússia encontraram uma saída para essa situação. No Conselho da Federação, declararam que as autoridades russas precisam buscar receitas adicionais para o Tesouro, afetado pela queda nas receitas de petróleo e gás e pela piora da economia. Foi o que declarou Anatoly Artamonov, chefe do Comitê de Orçamento e Mercados Financeiros do Conselho da Federação. E vocês sabem como exatamente esse Artamonov propõe fechar o buraco no orçamento? Muito simples. Ele diz: ouçam, é só aumentar os impostos para os russos e obrigá-los a pagar mais para o orçamento, ele diz. E não importa se eles ganham pouco ou se tem algum problema, tanto faz. Vamos simplesmente aumentar os impostos, coletar o tributo dos servos, continuar a guerra e pronto. E esse mesmo Artamonov declarou publicamente que agora a Rússia gasta em guerra cada terceiro rublo. Essa é a maior porcentagem desde os tempos da União Soviética. Mas agora não há mais de onde tirar dinheiro. E, como admitiu o Kremlin, as reservas para tapar os buracos do orçamento estão se esgotando. Os ativos líquidos do Fundo Nacional de Bem-Estar, que antes do início da guerra em grande escala chegavam a 120 bilhões de dólares, até 1º de julho de 2025 foram reduzidos para 52 bilhões de dólares. Ou seja, quase 2,5 vezes. E, novamente, esse é o número oficial. O real é muito mais triste. E agora o mais importante. Se os preços do petróleo continuarem baixos, até mesmo a reserva oficialmente declarada desse Fundo Nacional de Bem-Estar será esgotada até o final deste ano. E, novamente, essas não são minhas palavras, são de funcionários russos. Um novo golpe no orçamento pode ser o endurecimento das sanções da União Europeia e o chamado teto flutuante de preços para o petróleo russo. Como esperado, do atual limite de 60 dólares, o preço máximo cairá para 47 dólares por barril e será estabelecido em 15% abaixo das cotações médias dos 3 meses anteriores. Nesse cenário, o orçamento perderá pelo menos mais 1,5 trilhão de rublos por ano. E se além disso Donald Trump impor tarifas secundárias contra a Índia e a China que compram petróleo russo, isso vai destruir completamente a economia russa. E, como se sabe, a Índia já declarou que não vai correr riscos e simplesmente vai parar completamente de comprar petróleo russo se Trump realmente impor as tarifas. Vou falar sobre isso no próximo episódio e já vou dar um spoiler. Como se viu, para a Índia isso é muito fácil. Eles realmente podem parar de comprar todo o petróleo russo e, em questão de dias, mudar para outros fornecedores. Isso foi declarado oficialmente hoje em Nova Delhi. Aqui eu faço uma pausa. Compartilhe sua opinião e conclusões nos comentários abaixo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal, pode fazer isso financeiramente com qualquer doação, pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo código QR na sua tela. É isso, cuidem-se. Tchau a todos. Legenda criada por